Do livro Vinha de Luz, capítulo 42, de 180, Afirmação e Ação, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 42 e 180, Afirmação e Ação. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João 4:34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há, simultaneamente, objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas, igualmente, à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 42, Afirmação e Ação. Neste capítulo, ele utilizou a passagem evangélica que foi anotada pelo discípulo João em 4:34. Quando disse-lhes Jesus, isto é, Jesus falou para os discípulos: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Nesta frase, Jesus foi bem enfático, dizendo que a minha comida
Naturalmente, ele não estava se referindo à comida do corpo físico, e sim à do corpo espiritual. Então ele diz que a comida dele é fazer a vontade daquele que lhe enviou e cumprir a sua obra. Desta forma, não era somente a vontade do Pai, era a vontade também dele, era aquilo que ele queria fazer. Daí nós percebemos a consonância de Jesus com o Pai. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Não no sentido de ser ele o Pai, e sim dele fazer a vontade do Pai. Iniciamos dizendo que aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Em todos os lugares, nós encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente, isto é, sem alteração, sem mudanças, né? Eles estão prontos. Vejam bem. Então, sem modificação e sem alteração, sem mudar a si mesmo, eles estão prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Por isso a palavra invariavelmente é muito importante que a gente possa entender. Estes crentes, eles não querem mudanças para eles. Nesta outra parte, diz, entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. É uma colocação interessante esta que ele faz, porque essas pessoas, alguns se entregam à ociosidade, ou seja, ficam sem fazer nada. Outros, num eterno desânimo, desanimados para fazer qualquer coisa, tendo um desrespeito às sagradas noções da fé. Porque como ele pode dizer que tem fé, se ele está com ociosidade, está desanimado? Está faltando fé, na verdade. Mas mesmo assim, eles asseguram, eles falam para um amigo ou para o vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Então ele comenta com as pessoas que ele está fazendo a vontade do Pai, estando em desânimo, estando na ociosidade. Continua dizendo que não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Desta forma, essas pessoas que vivem na ociosidade, como dissemos anteriormente, em desânimo, com desrespeito às noções de fé, quando acontece alguma coisa que aqui desaba a vida da criatura e essas forças inferiores triunfam, vejam bem, aí ficam em lágrimas, declarando que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Então a criatura estava em ociosidade, desanimado, sem fé, sem fazer nada, mas quando, sem previsão nenhuma, porque eles não preveem, acontece alguma coisa na vida deles. E essas forças inferiores triunfam. E eles entram em lágrimas. E declaram que sempre estiveram fazendo as ordens do Altíssimo,
as ordens de Deus. Vejam bem o equívoco em que as criaturas se colocam. Porque se nós não estivermos com fé, com perseverança, com otimismo, com trabalho na obra de Deus, de Jesus, essas forças inferiores adentram facilmente. Mesmo a gente estando com esse objetivo de trabalhar em nome de Jesus, mas trabalhando mesmo e não só falando, porque, como ele bem disse, é preciso fazer a obra. É preciso fazer a obra. Então, mesmo assim, nós ainda somos tentados pelas forças inferiores. Porque as forças inferiores sabem muito bem quais são os nossos pontos fracos. É por isso que nós temos que estar bem atentos se nós estamos dentro da obra de Deus, que é fazer a vontade dele. Tomemos cuidado quanto a isso. É de suma importância. Nesta outra parte, ele diz: no que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Aí agora ele começa a nos explicar com mais profundidade. A palavra condiz significa está conforme. E a palavra urge, que é uma ação urgente. Então nós podemos entender assim: no que está conforme a lei de Deus, com a atuação do Pai, é urgente que nós possamos reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente o objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Isto é, se nós estamos com pensamento para trabalhar em prol das coisas de Deus, nós estamos percebendo que tem a manifestação dele, da sua vontade. Olha, se Deus é o Todo-Poderoso, amor, está em todos os lugares, etc., ele tem um objetivo e uma finalidade, e que lhe são consequentes. Isto é, que existe uma consequência. Esse objetivo e essa finalidade que Deus tem para conosco, ele não foi colocado ao léu. Não, ele foi colocado para que nós possamos trabalhar nele, porque eles têm consequências. Então, se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã e não faço também amanhã. Isso tem consequência. E ruim para nós. É isso que nós temos que perceber. Ele coloca aqui, interessante, uma coisa que ocorre muito. Muitas pessoas têm programas maravilhosos, projetos maravilhosos, mas fica no papel. Ou talvez nem no papel ele não chega. Ele não é concretizado. Ele diz assim: programa elevado sem concretização é projeto morto. Não adianta ficar na nossa cabeça aquele projeto maravilhoso, ou no papel, ali, faltando o quê? Falta a nossa vontade de colocar à frente para que ele possa ser concretizado. Continua dizendo: Deus não expressaria propósitos a esmo. É claro que não. A palavra esmo é sem sentido. Então, Deus não expressaria propósitos sem sentido. Ele não colocaria para nós coisas banais, coisas que não nos elevaria numa condição melhor espiritualmente. Tudo que vem de Deus é bom. As dificuldades, quando vêm, Deus está me desamparando, Deus não olha para mim,
Será que nós estamos olhando para Ele? Então, quando vêm as dificuldades, é hora de nós refletirmos para que nós possamos melhorar a nossa conduta, melhorar nossas palavras, melhorar nossos pensamentos, porque é preciso haver essa melhora interior de cada um de nós. Ele diz ainda que, em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. E foi isso que ele disse mesmo. Ele vinha fazer a obra do Pai. E que era o seu propósito também, não é? Não era só do Pai. Nesta outra parte, diz, segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. É mais ou menos o que acabamos de dizer. Emmanuel diz que, segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Em outras palavras, o desejo do Pai, de Deus, não era só do Pai, mas também lhe dizia respeito. Isto é, era o desejo também de Jesus, o Cristo. Estava em consonância. E continua dizendo, não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Ele volta exatamente na questão de nós fazermos a vontade do Pai. Então ele está dizendo que não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Desta forma, nós podemos fazer diversos projetos. Nós podemos ter em nossas mentes diversas coisas que devemos fazer, que queremos fazer. Mas de nada adiantará se não materializarmos essas tarefas. Aí eu quero fazer visitas no hospital aos doentes. Se você ficar somente com essa ideia e não materializar, não adianta nada. Continuo dizendo, o Pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É muito importante nós percebermos isto, porque Deus tem planos para cada um de nós. Eles são indevassáveis. Ou seja, nós não sabemos quais são esses. Não sabemos. Nós temos que buscar. Buscar. Porque ninguém vai dizer para nós qual é o nosso objetivo. Nós é que temos que buscar o nosso mentor. Nós é que temos que buscar a Jesus, a Deus, para que possamos saber quais são esses planos. Porque cada filho é um filho especial de Deus. Não existem cópias. Nesta outra parte, ele diz, é imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Aqui ele diz que é imprescindível, realmente é imprescindível. Isto é, que não se pode dispensar. Não se pode, eu faço sem isso. Nada disso. É imprescindível, ele está dizendo. No entanto, ou seja, o que ele vai falar,
que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. Desta forma, ele está dizendo que cada um de nós não tem como passar para outra pessoa. Cada um de nós temos que cooperar nos propósitos divinos que cabe a cada um de nós. Compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus. Quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Então não adianta ficar fazendo alusão, pensando nas coisas de Deus. Isso é um abuso. Ficar pensando e achando que pensar somente é suficiente. Nós temos que trabalhar o trabalho que nos compete. É uma lição maravilhosa que faz nos acordar, para que a gente possa refletir. Como eu estou? O que eu estou fazendo efetivamente? Lembrando que Jesus disse os 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós pensamos em amar a Deus, nós não conhecemos Deus. No Evangelho de João disse isso. Como nós podemos, então, amar uma pessoa que nós não conhecemos? Ou uma entidade que nós não conhecemos? Amar o próximo também, nós não temos como amar o próximo se não o conhecemos. Desta feita, sobra somente a nós. Cada um de nós temos que nos amar. Em nos amando, nós podemos então amar o próximo. E automaticamente estaremos amando a Deus. Esta é a lição. Por isto que quando nós começamos a nos amar, nós deixamos de estar distraídos. Porque aí nós vamos, quando conseguimos ter um alto amor, este alto amor é revestido para o próximo. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-la ou encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.